Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço e hoje nós temos aqui a presença ilustre de Thales Monteiro, o terceiro integrante que faltava agora do Amigos Internautas para eu conversar. Como é que tu tá, cara, e como é que foi teu dia? E aí, Will, e aí a audiência do Will, do Coalando. Você tem um nome pro seu fandom, Will? Cara, Koalers. Koalers. E aí, Koalers, cara, obrigado pelo convite e eu tô muito bem, sim. O dia não tá dos melhores, tá meio esquisitinho, mas tô muito bem. Tu mora em São Paulo, né, meu? Eu moro em São Paulo. Tá chovendo aí, tá calor, tá frio, como é que tá? Não, por enquanto o clima tá ameno, mas o dia tem sido feio ultimamente aqui. É mais por isso, não sai sol, Mas aí fica também vai, não vai. Mas aí também não tem nunca sol direito, né? Tu olha pra cima, tu nunca vê a cor do céu. Cara, eu acho que comparado com o resto do Brasil, isso é verdade. Eu fui aí em 2016 pra ver o Lola. E, cara, eu olhei pro céu, quando eu desci no aeroporto, eu não vi a cor do céu, cara. Cara, é que eu acho que a minha referência é meio bagunçada, assim. Como eu cresci aqui, e aí já entrando um pouco na minha história, como eu cresci aqui, eu cresci no interior de São Paulo, em São Bernardo, mas é muito próximo da capital. Pode crer. Então, cara, meu referencial sempre foi esse. E aí o tanto de céu azul que eu tenho por ano, pra mim já é o suficiente, sacou? Pode crer, mano. Então, quando... Nessa época do ano era pra ter mais chuva, mas ainda assim tá tendo mais dia feio do que o normal. Pode crer. Mas tu nasceu em São Bernardo e foi pro São Paulo por quê, meu? Cara, primeiro foi por causa de trabalho, mas eu comecei a ir pra São Paulo, pro centro de São Paulo, mais na época da adolescência, porque em São Bernardo, ali São Bernardo, Santo André, o ABC, eu não sei se você tá muito ligado dessas cidades satélites. Tô ligado, mas, cara, deixa eu te cortar rapidinho. Deixa eu falar da nossa produtora parceira, que é a Grava Gente. Se tu quer ter uma música, tu tá começando agora, meu, vai falar com eles, @gravagente no Instagram, eles vão te ajudar em tudo, fazer a tua música e cuidar das tuas redes sociais, cara. Então, é isso aí. Desculpa te cortar, mano. Tá, Foi vamos mal. lá. Bom, então por que eu fui pra São Paulo, né? No ABC tem bastante coisa, inclusive ao longo da minha adolescência, ali pelos meus 14 anos, começo dos anos 2000, já tinha bastante acesso e coisa chegando. Então, por exemplo, o ABC recebeu internet a cabo junto com a capital. Pode crer. Transporte público e metrô era bem próximo da borda da cidade de São Paulo, num ponto que também você conseguia aproveitar o transporte público mais desenvolvido. Então, assim, se você quisesse só ficar nessas pequenas cidades, dava, tinha o que fazer. Mas, em geral, era uma coisa de cada coisa. Então, tinha um bar legal. Tinha um rolê mais, assim, balada, mais noite, pra você ir. Tinha um de cada. Enquanto São Paulo tinha 30 de cada coisa dessa, tinha 30 vezes mais. Em cada bairro, né? 30 vezes mais em cada bairro. Tipo isso. Então, assim, dava pra você ficar, mas se você queria ver onde as coisas aconteciam mesmo, onde as coisas chegavam primeiro, especialmente relacionado à música e até evento, não só evento de música, né? Exposição de arte, qualquer coisa do tipo, você tinha que ir até São Paulo. E como era um trajeto de 1h30, não é absurdo você pensar que um moleque que, enfim, só tá fazendo ensino médio, pegar 1h30 de ônibus, ou enfim, 1h30 de metrô e chegar lá. Então eu comecei a ir muito pra lá na época da adolescência, e aí foi meio que eu percebi, cara, eu quero vir pra cá eventualmente. O primeiro passo foi estudar, então eu fiz minha faculdade bem pertinho do centro. Tu é formado em quê, cara? Eu sou formado em design gráfico. Design gráfico? Que bala. E aí já era meio perto do centro, a faculdade não era exatamente onde as coisas aconteciam, mas era relativamente perto. E depois para trabalho, obviamente, que era onde tinha muito mais oportunidade, né? Então foi meio que natural. E, cara, uma coisa que eu acho que eu fiz diferente de quase todo mundo que eu conheço, incluindo a galera do podcast, eu acho. Eu não tenho carta de motorista, eu não tenho carteira, porque eu decidi que eu não ia ter carro para poder morar em São Paulo o mais rápido possível. Cara, tu tá certo, meu, porque carro não é muito bom também, né, cara? E eu sabia que ter carro era a consequência de ter carro era morar com a minha mãe mais tempo. Sabe lá quanto tempo. Isso é muito verdade. Então, e eu não queria fazer essa troca. Eu queria ir morar em São Paulo o mais rápido possível. Assim, idealmente morar sozinho, mas morar fora da casa dos meus pais. E isso aconteceu quando eu tinha 24 para 25 anos.
enquanto todos os meus amigos, cara, já tinham carro há um tempão, assim. Desde os 18, né, cara? Tipo, cara, algumas pessoas até antes. Inclusive, eu não sei se é uma coisa de interior, isso acontece pouco em São Paulo. Eu não sei se isso acontece no Sul. Mas todos os meus amigos, assim, do meu bairro, com 16 anos, todos eles já dirigiam. Tipo, todos eles já dirigiam. Sim, cara, em cidade de interior é bem assim. E o pessoal da capital, quando vai pra praia, pega o carro do pai. Ou o Tipo vô isso. pega o carro e vai ensinar o neto a dirigir. Tipo isso. E aí eu não passei por nada disso. E aí, obviamente, eu pegava mais carona do que todo mundo. E aí eu tava confortável na minha posição de carona. E, de fato, eu fui o primeiro a morar sozinho. Cara, de todos isso é os meus muito amigos. foda, mano. Então, Isso é aconteceu. muito foda. Isso é Aconteceu. muito foda. Hoje em dia eu sou de Uber, né? Eu tirei a carta de motorista, mas acabei sofrendo um acidente. Até prefiro não entrar muito nesse assunto aí, porque já falei demais aqui no Colando. Certo. Mas, cara, depois do meu acidente, cara, eu não quero mais pegar carro. Eu percebi, fiz as contas e vi que é muito mais barato e muito mais vantajoso eu usar Uber. Ou quando eu quiser dirigir, eu alugo um carro. É muito mais barato, cara. Cara, eu acho que o argumento que todo mundo fala é sempre, mas a liberdade e tal, mas depende da sua rotina também, depende do quanto você viaja. Pra mim, certamente, carro não fazia falta. E eu acho que a coisa que eu tive que passar por cima era achar natural pegar 1h30 de condução, sendo que eu trocava, né? Eu morava numa parte de São Bernardo que eu tinha que andar uns 15 minutos até o ponto, depois mais 40 minutos até a primeira estação de metrô, e aí pegar o metrô. Então, assim, era chato? Era. Mas era muito ok. Mas tu gostava? Eu não gostava, mas eu achava natural, assim. Eu achava que era... Tá, se é isso que eu tenho que passar pra conseguir morar sozinho quanto antes, eu tô bem com isso, tô em paz com isso e vou seguindo em frente. Daí tu veio pro São Paulo, fez faculdade em São Paulo mesmo ou tu fez em São Bernardo? Fiz faculdade em São Paulo. E aí, logo no finzinho da faculdade, eu tinha sido eventualmente promovido. Meio que calhou de eu meio que tá no fim da faculdade ser promovido. E aí, eu fui dividir apartamento. Inclusive, fui dividir apartamento muito perto do meu trabalho na época. E aí, foi outra coisa que eu percebi que esse era o próximo passo, que era sempre conseguir morar perto do trabalho. E aí eu fiz mais uma decisão de não comprar casa, não comprar ou não financiar, não adquirir um imóvel tão cedo, assim. Quando eu digo tão cedo é pelos próximos 15 anos. Porque eu sempre queria estar perto do trabalho. E eu acho que essa foi meio que o meu modelo de vida que eu quis, assim. Eu vou abrir mão de carro, eu vou abrir mão de nunca financiar uma casa, para sempre poder me deslocar, ter a facilidade de me deslocar para morar perto do trabalho. E, cara, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas morar perto... E quando eu digo perto do trabalho, é no bairro, assim, no mesmo bairro. Sim. Cara, numa distância de 10 minutos. Cara, hoje é outro lance. O meu trabalho é na minha casa hoje, né? Sim. Por causa do home office. Mas eu moro em Canoas, que é uma cidade como se fosse Guarulhos, assim. Tô ligado. Porto Alegre e Canoas, né? E o meu trabalho, cara, é na zona sul de Porto Alegre. É do outro lado da cidade. Então, é tipo, passar Porto Alegre inteira, sabe? E, cara, de manhã dava 40 minutos só pra ir. Eu tinha que me acordar às 5 da manhã. E 6h40 eu saía daqui até o meu trabalho. E na volta, que era a hora do rush, etc, né? Cara, dava assim, ó, 1h30, 1h40, sabe? Esse tempo de locomoção é muito chato, né, cara? Porque, querendo ou não, é um tempo a mais que tu perde de dormir, tu perde a mais ali de tomar um café, de comer uma coisa mais relaxado, né, cara? Mas olha só, meu, como é que entrou podcast na tua vida? Cara, podcast entrou na minha vida, eu acho que um monte... Bom, se bem que hoje eu não sei, né? Porque podcast virou um negócio mais natural. Mas na época, eu não falava inglês fluente. No fluente no sentido de consumir, tá? Não no sentido de falar. Então, eu não consumia inglês de forma fluente, por exemplo, ouvir um podcast inteiro ou consumir um audiobook inteiro em inglês e achar normal. Então, eu tinha essa barreira do idioma, porque podcast nasceu por causa do iPod, né? Eu não tô ligado, cara. O nome podcast é por conta da invenção do iPod e era um formato de áudio mais longo que tinha na App Store, que não era música. Então, tinha uma seção para podcast que era a versão de broadcast do iPod. Por isso que chama podcast. Então foi a Apple que criou o podcast, o nome podcast. A Apple criou o nome, cara. Porque o que eles queriam era, a gente quer ter programa de rádio aqui. A gente quer ter rádio sobre demanda.
O que o Netflix fez com série / entretenimento, a Apple queria fazer isso com um programa de rádio. Então, os primeiros podcasts eram teco de transmissão. Aham. Em geral, eu não sei se você tá ligado às rádios americanas, mas tem uma que é bem clássica, tô. chama NPR. Tá, essa eu tô ligado. De nome eu tô ligado. A NPR é meio de cultura, arte, uma rádio mais progressista, assim. E eu lembro que era isso, era notícia e os programas da NPR, debate sobre alguma coisa de cultura. E aí vinha pro podcast, que era tipo, você pode ouvir rádio, você não precisa estar ao vivo ouvindo rádio, você pode ouvir no seu iPodzinho, você vai em casa, porque legal, também transmissão 3G, 4G tava muito começando, então a ideia era o seguinte, você tinha um iPad, você baixava suas músicas, baixava os programas de rádio, e aí fazia no seu trajeto, na sua viagem, você tinha lá o programinha de rádio, você tinha os podcasts pra ouvir. Aham. Cara, que loucura, meu. Então, eu sabia que isso existia. Porque eu tinha um iPod. Pode crer. Só que não tinha muitos. E aí, o primeiro... na época, os podcasts brasileiros que existiam eram o Jovem Nerd. Nerdcast, o Cinema com Rapadura, que é contemporâneo. Cinema com Rapadura, eu nunca ouvi falar nesse podcast, cara. Eles começaram junto com o Nerdcast. Eles Sério? começaram 1 ano depois do Nerdcast. Cinema com Rapadura, que inclusive eu acho que, cara, deve ser o podcast nordestino mais antigo da internet brasileira, assim. Tenho quase certeza disso. Cara, que foda, mano. E mais uns 2. E eu descobri o Nerdcast por conta de Lost. Que legal. Eu assistia Lost, eu ficava louco assistindo Lost, eu consumia tudo. Eu entrava muito em fórum, né? Aham. E aí eu descobri que tinha um programa em áudio brasileiro que tava falando das temporadas sempre que tinha fim de temporada. Que E foda, aí, cara. Não sabia que o Nerdcast tinha feito isso. Fez em 2000 na época do Lost, né? Na época dos Sim. fins de temporada. Acho que foi a partir da 4ª temporada. E aí, por conta dos fóruns brasileiros... E assim, né? O que eu fazia, eu sabia um pouquinho de inglês ler. Então, eu ia nos fóruns gringos. Entendia mais ou menos por cima as teorias de Lost e tal. Mas tinha também fórum brasileiro de Lost. Uhum. E aí, numa das threads lá do fórum, indicaram o Nerdcast e eu descobri eles lá. E aí eu descobri outros episódios que eles faziam, especialmente de Star Wars, né, que é o que eu mais gosto. E aí eu comecei a ouvir. Foi por causa disso. Tu é fã de Star Wars, né? Cara, muito, muito, muito. tenho- Eu acho que das franquias, talvez seja a única que eu gosto muito. Se você considerar Senhor dos Anéis uma franquia, eu também gosto bastante. Franquia. Eu acho uma franquia também. Senhor Acho dos que dá Anéis. pra considerar, porque tem jogo, tem um monte de coisa, né? Mas, cara, Star Wars muito mais é porque é infância, né? Meu lance de infância, então, muito apegado a isso. Cara, eu tenho 2 tatuagens do Star Wars. Que irado. Uma é a Leia, o outro é o Darth Vader, e eu vou fazer o Luke e mais a Millennium Falcon. Como que você conheceu Star Wars? Cara, meu pai, ele chegou e me mostrou, tinha lançado, eu acho que o 1, que é o 4, né? E ele me mostrou pra gente ver e eu, caralho, me apaixonei por aquilo ali. O Luke não, o Anakin, lá no deserto, né? E eu, caralho, mano, que foda. E eu lembro até hoje quando lançou o 3, que era a luta do Anakin com o mestre dele, que eu não lembro o nome do mestre. Era o Obi-Wan? É. Pode crer. E daí, cara, eu peguei e meu pai falou pra gente ir no cinema, só que eu não tinha idade pra entrar na época, né? Eu tive que esperar sair pra gente poder logar na locadora, vinha a fita, e a gente tinha que rebobinar a fita, todo aquele rolê da antiga, né, meu? Mas e como é que tu conheceu? Eu conheci no cinema. Eu assisti o episódio 1 no cinema. O 1 ou... Não, o episódio 1, que é o 4, né? Pode crer. É o mesmo. Eu assisti o episódio 1 no cinema, e aí fiquei maluco também com o Anakin, a corrida de pod lá. E eu tinha 8 anos. Tinha 8 anos quando eu fui assistir. E aí fiquei louco, quis consumir tudo. Aí eu descobri que a única coisa que tinha eram os filmes antigos. E eu lembro que na época eu assisti os filmes antigos, eu não gostei. E não entendia direito, porque não tinha tanta ação, mas tinha tiro. Assim, achava legal, mas o que eu gostava mesmo era do episódio 1. E aí saiu o jogo pra Nintendo 64, do episódio 1. E eu joguei muito aquele jogo. Jogo de corrida, foda. né? Era só jogo de pod, era só corrida de pod. E aí você voltava lá... E aí o Ato te vendia as peças, aí você instalava as peças, aí trocava de pod. Então eu fiquei muito nisso. E aí
enfim, eu acompanhei todos no cinema desde então. Mas eu acho que é a franquia que eu mais gosto, cara, por eu ter conhecido com 8 anos. Assim. Boa. Eu conheci com a mesma idade que tu conheceu, só que eu conheci mais tarde. Né? Eu conheci, eu acho que foi em 2010, 2009, por aí. E, cara, o que tu achou da última trilogia? Já que tu é um fã de Star Wars, então eu vou querer saber isso de ti. Cara, eu gostei da última trilogia, eu gostei. No geral, eu gostei, tá? Mas eu acho o último filme muito ruim. Somos dois. Eu saí bem chateado do último filme, mas eu gostei que existiu. Mandalorian, tu chegou a ver? Vi também. Gostei muito do Mandalorian. Acho que, assim, tudo que tem sido feito Star Wars, com exceção do filme do Han Solo, tá? Que o filme do Han Solo, putz, eu achei muito esquecível, assim. Mas tudo que tem saído de Star Wars, eu acho que valeu ter sido feito. Porque se não fosse esses 3 filmes, vamos supor que, sei lá, quando lançou o Despertar da Força. Tá. Quando foi o Despertar da Força? 2017? 2016? Cara, eu acho que foi 17. E se não fosse esse filme ter sido o sucesso que foi, eu acho que teria sido mais uma das franquias ia ter virado um Piratas do Caribe, sacou? De tipo, tá, vamos enterrar essa franquia, vamos fazer montanha-russa, bonequinho, e acabou. E ainda bem que foi o sucesso que foi até o fim. E aí deu pra gerar esse monte de coisa que tem hoje, né? Então, cara, eu agradeço a última trilogia. Porque se não fosse a compra da Disney, se não fosse essa última trilogia ter feito o sucesso que fez, não teria Mandalorian, não teria Visions, não teria Rogue One, não teria jogo. Então, cara, é verdade. É verdade, concordo contigo. Eu gostei que teve, sim. Cara, eu achei legal, só que eu achei que muitas coisas foram forçadas que não precisava ter feito, né, meu? Você assistiu recentemente a trilogia original? Não, cara, faz um tempão que eu não vejo. Cara, faz isso. Porque tem várias coisas que eu não gosto muito de Star Wars e que tá lá desde sempre, assim. Dá um exemplo aí. Cara, ó, o terceiro filme que é o... Primeiro. Não. O terceiro filme que é o Retorno de Jedi. Tá. O Retorno de Jedi. Que é quando, que teoricamente... É o sexto. Que é o sexto, exatamente. O episódio 6, isso. O George Lucas já não tava muito numa onda de fazer tanto tiro, tanta porrada. Ele tava numa onda mais Ewok, mais um negócio mais leve. E tem umas cenas de luta, de confronto, que é muito bobo. É tipo Han Solo dando com um toco de madeira na cabeça do Stormtrooper com barulhinho de queda, assim, sabe? Parecendo... Ah, pode crer. Parecendo, assim, Looney Tunes, total, assim, 100% Looney Tunes. E aí, quando eles ganham, rola tipo uma festinha lá no planeta dos Ewoks, com fogos de artifício. Verdade. Aí você olha, cara, é isso aí, né? Star Wars é isso aí. Agora que tu falou isso, eu me liguei, cara. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente não... Ou pelo menos que eu não gosto, eu imagino que sejam as coisas que a gente incomoda também, porque é meio bobo, meio forçado. Mas meio que tava lá desde sempre, né? Eu acho que a gente só cresceu só. Então eu tô em paz com isso. O que eu não gostei de verdade foi do romance que inventaram ali no final. Pros dois ali. Porque, assim, de verdade, romance não faz muito parte da história de Star Wars. Se você olhar... Não faz. Tem um romance principal que termina com uma mãe que acabou de ter parido morta, né? Tipo, tem e um pai grande romance exatamente. Tem um grande romance que dá errado. E aí eu acho que é a única coisa que destoa muito de tudo. Se você olhar os 6 últimos filmes, cara, até mais, assim. Se você olhar todos os outros filmes antes do episódio 9, não tem muito romance, assim. Não tem flerte, não tem paixãozinha. Então isso eu achei muito descolado, assim. Mas tudo bem. É o entretenimento, né, cara? É o entretenimento. Agora a gente tá falando de filme, meu. Tu chegou a ver Round 6? Vi Round 6. Me dá a tua opinião dessa série. Eu achei bom, cara. Eu achei bem bom, mas eu não fiquei apaixonado, não. Eu achei muito legal, assim. Achei a ideia boa. Eu achei foda demais. Achei muito cópia do Jogos Mortais. Tá, pode ser. Muito cópia, assim, na cara dura, mano. Achei os caras fazendo na cara dura cópia. E o plot twist da série, pra mim, foi incrível. Foi muito incrível. Eu gostei, eu acho que eu gostei porque é bem diferente das coisas que a Netflix normalmente faz, né?
Aham. Por ser uma série original Netflix, eu achei bem diferente do que normalmente faz. Ainda mais por ser série coreana. Eu não assisto nenhum dos dramas coreanos. Eu não sei se você gosta. Eu não, Mas- não. A primeira coisa que eu vi coreano também foi isso. Eu acho Depois que de Naruto. teve um ou outro. Teve um ou outro. Uma outra série coreana que eu tentei assistir e que não era drama, era mais sci-fi. Cara, não consegui. Eu acho que essa foi. Que dava pra. Pelo menos eu achei que tinha bem uma estética de série coreana, mas que eu consegui assistir até o fim, me divertir e tal. Mas, putz, não me pegou pra caralho, assim. Eu achei bacana, valeu ter assistido todos os episódios. E quero ver a próxima temporada, achei legal. Mas será que vai ter? Vai ter, claro que vai ter. Porque tem Show aquele- mais assistido da história da Netflix não vai ter? É que tem aquele rolê, né? Que os coreanos não lançam mais de uma temporada, né? É só uma e acabou. Tem isso? Eu não sei Tem, disso, não. tem isso. Eu ouvi isso no Diário de Bordo, cara. Não sei se tu conhece o podcast. Eu conheço. Eu ouvi Mas isso não lá, tô eu ligado, fiquei não. sabendo lá. Eu também não sabia disso, mas mas tu pensando, eles vão fazer alguma coisa, porque olha quantas visualizações teve, né, cara? Olha Sim, quanta gente e falando. aquele final dá margem pra ter mais uma temporada, Dá sim. margem. Mas aquele Tem gancho. personagem principal é muito mongolão. Não sei o que ele faria, né, meu? Pois é. Mas, cara, eu gostei, assim. Eu não achei incrível, mas eu gostei bastante. E eu acho que faz sentido o sucesso que tá fazendo. Pode crer. Se você comparar com, por exemplo, o top 10, eu vi recentemente o top 10, o Netflix, eles calculam a audiência de um jeito meio esquisito, mas é o número de contas que assistiu mais de 2 minutos uma série. Meu Deus, cara. Então, se a conta do Netflix viu mais de 2 minutos de um episódio, eles consideram um view. E aí você pode multiplicar para cada conta, deve ter umas 3 pessoas na média? É. Deve ter mais ou menos isso, né? Então por eles conta. calculam, eles fazem mais ou menos essa conta e é só original Netflix, né? E se eu não me engano, o top 10 era Bridgerton, o Round 6 no topo, Bridgerton e mais uns 2 que era também tipo meio... e La Casa de Papel acho que tava em quarto. O terceiro que eu não lembro. Aham. E comparando essas 4, pelo menos na minha opinião, Round 6 é muito superior em quase todas as dimensões. Né? Com certeza. Cinematografia, atuação, roteiro, é tudo melhor. Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que faz sentido o sucesso que teve mesmo. Cara, o rolê das cores da série eu achei muito impactante, né? Do rolê das crianças, eles fazendo brincadeiras de crianças e tal. Eu fiquei, meu Deus, cara, que loucura. E eu achei... Quando eu vi o final, eu fiquei, meu Deus, velho. Tipo, como que eles foram fazer isso, né? E quando eu fiz eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas quando eu fiz a narrativa inteira na minha cabeça do rolê social com o rolê psicológico, com o rolê que aconteceu na série, eu fiquei, cara, isso pode acontecer de verdade. Eu acho que tem vários exageros, mas a metáfora vale mesmo. Concordo com você. A metáfora, ela faz bastante sentido. Cara, Big Brother Brasil é exatamente isso. Se tu parar pra pensar, é exatamente isso. Mas eu acho que tem uma coisa que o Round 6 introduziu, e é um spoilerzinho que não faz muita diferença, porque quem for assistir, você vai descobrir isso logo nos primeiros episódios. Diferente de todos, diferente de Hunger Games, diferente até do Royale. Você tá ligado Royale, né? Não. Royale é um filme japonês que todo mundo diz que Hunger Games copiou. Tá, Mas é um bando de adolescente, um bando de estudante que é colocado numa arena e só sai um vivo. E eles têm que se matar pra sobreviver. Pode crer. E aí Hunger Games é meio inspirado no Royale. E diferente das metáforas de reality show, né? A grande diferença do Round 6 que eu acho que torna muito mais legal é que se os jogadores se unirem, eles têm a possibilidade de parar o jogo. E isso muda toda a dinâmica, né? Porque o tempo todo eles têm a opção de parar. O tempo todo. Eles não querem. E eu acho que ter essa diferença faz todas as coisas terem mais consequência. Tudo que é feito lá dentro tem mais consequência porque você podia não estar fazendo. Pode crer. Diferente de Hunger Games, né? Do jeito Sim. que você olha Hunger Games, meio que, cara, esse é o último recurso, porque o sistema é fudido e a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. No Round 6, não. Sim, no Round 6 sempre tem uma coisinha outra que tu pode fazer, né? Pra sair daquilo ali impune. E desistir. Então eu acho que isso torna tudo mais, as consequências mais caras, assim, pra quem tá envolvido.
É verdade. E isso é legal. Isso é uma diferença. Pra mim, essa diferença muda completamente, assim, o rumo das coisas. Mas tem aquilo também, né? Da segunda regra, eu acho que é do jogo. Se tu quer desistir, tu é eliminado. Uhum. Né? Pra todo mundo desistir, tem que ser todo mundo, a maioria aceitar. 50% mais um, né? Ou É a maioria. 50%. A maioria aceitar. Mas, cara, vamos falar de tecnologia. Vamos falar de tecnologia. Que o Cotô me falou que tudo que eu quiser saber de tecnologia eu posso perguntar pra ti. Tudo acho que é um exagero, mas várias coisas dá pra perguntar pra mim. Pode crer. Me diz o que aconteceu no Google, na agenda, que não tava indo o e-mail pra ti. Cara, eu acho que não aconteceu nada na agenda, mas eu acho que deve ter alguma coisa na configuração da tua agenda que impediu, porque de fato não é difícil usar o calendário, cara. O Google, o calendário tava te sacaneando, Will. Cara, mas Não tem outra- sacaneando não tem outra até hoje, explicação. meu. Eu criei um outro bagulho, um outro evento, mandei Não foi. e não foi, cara. E eu tô, mano, o Google tá fazendo o quê comigo, meu? Eu só quero mandar o e-mail pra pessoa, meu. Eu acho que deve ter alguma coisa. Você usa principalmente no celular, né? Só no celular. Cara, eu acho que pode ser um problema de sync. Mas, de cara, sync, eu acho que é de sem sync. precedente isso. Eu nunca vi isso acontecer, Will. Ter Cara, tanto problema com a agenda quanto você teve. É que, meu, porra, eu sou um ponto fora da curva, meu. É que gaúcho só se fode, tu entende, né? Tu sabe como que é isso. Mas, cara, como é que veio a tua paixão por tecnologia? E já vamos linkar junto com como é que começou Amigos Internautas. Tá. A paixão por tecnologia, cara, não tem uma história muito... Não tem uma história muito bonita com isso. Foi um negócio bem imediato. E, inclusive, eu nunca ouvi outra pessoa falar isso que eu vou te falar agora, tá? Tá. E sempre que eu falo para as pessoas, eu sinto que as pessoas não conseguem se identificar muito. Eventualmente, quando eu tava na adolescência, eu mexi no computador pela primeira vez e tal. Acho que eu tinha coisa de... Não foi adolescência, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Eu mexi a primeira vez. E aí, também, logo na sequência, descobri o que era internet. E, cara, eu lembro de ter amado de cara, assim. E não é que eu amei, eu quero descobrir como é essa máquina e abrir e tal. Eu amei ficar sentado na frente da tela. Uhum. De cara, assim, com 10 anos. E aí eu lembro que quando... Eu gostava muito de desenhar quando eu era mais novo. E na época eu compartilhava computador com os meus tios, né? Então eu não conseguia ficar tanto tempo na frente do computador. Então quando eu não tava na frente do computador, eu tava desenhando, ouvindo rádio. E eu acho que isso linka um pouco com a minha vontade de... A minha profissão versus podcast versus tecnologia, tá? Acho que isso entra junto. Mas então quando eu não tava no computador fazendo qualquer coisa, seja lendo, seja jogando jogo no site do Cartoon Network, seja entrando em fórum, baixando música, fazendo qualquer tipo de coisa, eu tava desenhando ou ouvindo rádio. Pode crer. Cara, tu sabe que eu tenho uma lembrança muito definitiva na minha cabeça de quando eu tava com um PSP na mão. Meu pai recém tinha colocado um roteador de Wi-Fi em casa, logo quando veio o Wi-Fi, assim, sabe? Eu tava com o PSP na mão no Twitter, tava com o meu Xbox no YouTube e com aqueles celulares que tinha um monte de teclinha, tipo, não é smartphone, é um... BlackBerry. Tipo BlackBerry, né? Que tinha da Samsung, de todas as marcas possíveis. Eu tava no Facebook. E, cara, Facebook? Aham. Cara, que ano é isso? Cara, foi tipo no início do Facebook. Tipo 2008. Quando o Orkut morreu, veio o Facebook de cara, né? Teve uma intersecção entre os dois. 2009 e 2010 foram o ano onde os dois coexistiram. Cara, eu acho que então era 2010, cara. Tá. Eu acho que era 2010, porque eu lembro certinho eu pegando o celular, botando no Facebook, botando o notebook no YouTube, o Xbox no YouTube e o PSP no Twitter, cara. E eu fiquei, meu Deus, eu sou muito tecnológico. Eu acho que eu senti mais ou menos isso, só que em outra proporção. Só por estar entrando na internet eu me achava muito hacker também. Mas o lance é que quando eu fui decidir que profissão eu queria seguir, eu tinha certeza de uma coisa. Eu queria trabalhar na frente do computador. Isso eu tinha certeza. E aí eu tenho a impressão, até porque eu gosto muito de planilha e eu gosto muito de ficar lendo redes sociais, eu tenho a impressão que o lance do design gráfico e eu ter ido para a área de design foi porque eu gostava de desenhar, mas design, especialmente publicidade, não tem tanto a ver com desenhar, né? Sim. Tem mais a ver com criatividade do que ter a ver com desenhar especificamente. Então eu acho que a coisa que eu mais gostava, e cara, eu posso dizer que a coisa que eu mais gosto
é ficar na frente do computador, porque eu não gosto tanto de celular quanto eu gosto de computador. Pode crer, eu também, cara. Eu não gosto, só que o celular ele me auxilia quando eu não Sim. tenho computador. Sim. Porque eu acho chato tu pegar o notebook, deitar na cama e botar o notebook no teu colo. Eu acho chato fazer isso. Eu gosto de pegar, ter o rolê, de levantar da cama e me sentar na cadeira Uma e tela ligar. grande. Eu gosto disso, sabe? Então, e eu tenho a impressão que eu decidi a profissão que eu decidi, mas qualquer uma que eu ficasse o mais tempo possível na frente do computador, eu aceitaria, eu estaria feliz. Porque, cara, eu realmente gosto de ficar, 12 horas, 14 horas na frente do computador. E isso não é uma coisa recente, assim. Isso é desde que eu tenho 12 anos. Isso nunca mudou. A gente é muito igual, cara. Eu pensava isso ouvindo o podcast, pelo rolê das tuas manias, né? De planilha e etc, que vocês falam no podcast. E agora, tu falando isso, é a mesma coisa. Porque eu me sento aqui às 8 da manhã e saio meia-noite. Meia-noite e meia. Tranquilaço. E eu tô gostando, querendo ficar mais. Só que eu não aguento mais por causa do sono. Sim. Então é bem isso mesmo. E aí, eu acho que essa minha paixão por tecnologia tem menos a ver com eu me interessar, por exemplo, como é que instala o computador, como é que programa a coisa, e tem mais a ver com eu gostar muito e me interessar muito por novidades que acontecem dentro da tela de um computador. Pode e aí, crer. eu tenho a impressão que esse hábito do por que eu fui a primeira pessoa que usou Uber, que, por exemplo, o que eu tô sempre falando isso, né? Que eu sou a primeira pessoa que usou Uber que ele conhece. Por que eu sou a primeira pessoa que usou Rappi supermercado que ele conhece? Ou dentro do meu grupo de amigos. É porque, cara, sempre que tinha alguma coisa nova que dava pra fazer só com tecnologia, eu ia em cima. Cara, eu lembro que eu fiz uma compra pelo eBay. Eu comprei um boné no eBay em 2012. Meu Deus do céu. Com um cartão internacional dos meus pais, eu fui, paguei, e aí o negócio veio de Milwaukee. A correspondência veio de Milwaukee pelo eBay até São Bernardo do Campo. E eu lembro de abrir a embalagem e falar, meu Deus do céu, a internet é foda de verdade. Caralho, mano. Isso aí, eu nem imaginava fazer isso nessa época. E aí, acho que eu sempre meti a cara, assim. Inclusive, por conta disso, o primeiro golpe que eu tomei na vida foi no Mercado Livre. Inclusive, eu amo o Mercado Livre, tá? Não tô falando mal. Mas era numa época onde o Mercado Livre tava começando no Brasil, porque ele era bem estabelecido lá na Argentina. Ele tava começando no Brasil e eu tomei um golpe lá no Mercado Livre. Como é que foi esse golpe? Cara, foi um golpe meio amador, assim. Eu queria comprar um monitor novo e aí tava claramente muito mais barato do que o normal. Pode mas crer. tava, assim, eu lembro que o preço do monitor era tipo 800 e lá tava 550. Tá. E eu achei que eu tinha achado uma puta oportunidade. E aí, tava conversando com um cara pelo Messenger, pelo MSN. Trocando ideia no MSN. E ele falou, transfere o dinheiro pra mim que eu já faço a postagem hoje mesmo. E aí eu pensei, eu tava no estágio, né? E aí eu pensei, cara, se eu tô transferindo pra uma conta de banco tem CPF, tem nome. Sim. Conta de banco tem os dados da pessoa. E era o mesmo banco que eu. Falei, mesmo se eu tomar um golpe, eu acho esse cara em 2 segundos. Então, mas não. Tá safe, né? E aí eu tô fazendo agora. Fui no almoço, e aí eu lembro de fazer o depósito pro cara. Primeira coisa que eu achei esquisita é que no CPF, o CPF da conta era 0000. Opa, tem coisa errada. Só que na hora eu não me liguei, assim, eu tava muito querendo o monitor. E aí eu fui voltando, e aí quando eu tava voltando pro meu estágio, eu falei, caralho, ele não pediu meu endereço. Ele não sabe onde é pra entregar. Ele não tá calculando o frete. E aí, sabe, a realidade foi baixando. E aí, quando eu mandei mensagem, não respondeu. Comecei a ficar meio desesperado e tal. E aí, falei pros meus pais, acho que tomei um golpe. Mas eu tenho os dados da conta. O dado da conta tá aqui. Eu sei pra que conta eu transferi. Ligamos no Bradesco, fomos na delegacia. E aí, o Bradesco teve a moral de me ligar e falar que foi uma conta fantasma aberta numa agência em Santos e que esse tipo de coisa acontece quando os funcionários do banco estão envolvidos no golpe. Meu Deus do céu. Então, tu não tomou um golpe normalzinho, tu tomou o golpe. Sim, porque, cara, assim, tinha que ter algum contato no banco pra você abrir uma conta corrente fantasma. Sim. E aí falaram que a quantia que foi depositada... Eu e mais 8 pessoas caímos nesse golpe. Meu Deus. Que era por causa do BO, né?
E o lance é que as quantias de dinheiro tinham sido sacadas em caixa eletrônico e ao longo de uma estrada. Caralho, Tipo, eles estavam mano. parando em pontos da estrada Aham. que tinha caixa eletrônico. Pra sacar. Exatamente, pra sacar e pra não dar bandeira de se era uma agência específica e tal. Então, assim, era razoavelmente elaborado. Mas que bom que eu tomei esse golpe cedo e não foi um golpe de milhares de reais, foram só Sim. R$500. Ainda bem. Nunca mais, já aprendi. Aprendi Ainda bonitinho. Mas foi... Eu acho que essa foi a única consequência que eu me lembro por gostar muito de tecnologia nova e meter muito as caras. Sim. Acho que foi a única. Mas fora isso, cara, sempre se pagou muito eu ver uma tecnologia nova, ver um serviço novo digital e pagar um cloud novo ou coisa do tipo. Pô, que em geral, legal, dá cara. muito certo. Que legal. E como é que começou o Amigos Internautas? De onde veio essa ideia? Cara, o Amigos Internautas veio de uma vontade de eu produzir conteúdo pra internet. E aí, eu imagino que o Couto já deve ter contado essa história. Contou, Mas eu quero ver a tua visão. Tá, eu queria muito fazer conteúdo pra internet desde sempre. Uhum. Assim, entre o canal do Oi Couto, que era o canal que eu tinha com o Couto e com a Gabi, antes do canal do Oi Couto, a última coisa que eu tinha feito na internet de relevância era quando eu jogava Ragnarok. Eu não sei se você sabe o que é Ragnarok. Você conhece, cara. O Joguei, mas MMO. eu não gosto. O jogo de MMO eu jogava muito. Perfect World e Mu. Sim, eles eram contemporâneos. E aí eu lembro que eu fazia muita coisa pro fórum de Ragnarok. Uhum. Fazia capinha de assinatura de thread, fazia conteúdo, fazia caricatura para as pessoas que queriam, faz meu avatar e tal, desenhar para as pessoas. E eu achava aquilo muito legal, fazer coisa para a comunidade. E isso eu tinha uns 15, 16. E aí, enfim, parei de fazer coisa para internet, mas consumia muito. E eu não pilho muito aparecer em frente de câmera, né? Eu gosto mais de ficar, como eu já tinha dito, na frente do computador. No auge dos vlogs, assim, pareceu uma ótima ideia esse lance de câmera e pessoa falando. Só que eu sinto que eu e o Couto, a gente chegou meio atrasado nesse bonde aí. Tipo, pode crer. O Cossielo já era gigante, a Kéfera já tava praticamente na televisão. A gente pegou meio que o fim dos vlogs. A gente entrou no YouTube, tipo, na época das pegadinhas. Eu não sei se você lembra dessa época das pegadinhas. Cara, era canal de casal, um fazendo pegadinha no outro. Pode tipo, crer. trolei minha mãe falando que minha namorada morreu. Tipo, era isso que dava mais view no YouTube naquela época. Então eu sinto que a gente entrou um pouquinho atrasado, mas eu queria fazer de qualquer jeito. Falei, Couto, todo mundo te ama, todo mundo acha sua risada incrível, deixa o resto comigo. Pode crer. Só olha pra câmera e fala que o resto eu faço. E aí ele topou, porque ele queria fazer também. Enfim, esse projeto durou 2 anos. Só que eu e o Couto, a gente gosta muito de podcast. E chegou uma época que a gente quase consumia tanto podcast quanto a gente consumia YouTube. Pode crer. E eu falei, cara, vamos aproveitar que a gente tem pelo menos uma galerinha que segue a gente no YouTube. Vamos tentar fazer um podcast? E a gente fez 2 episódios de um podcast, a gente fez 2 pilotos. A gente não gostou tanto. Mas a Gabi, que participava do canal com a gente, fazia assessoria de imprensa. Ela fez um freela de assessoria de imprensa pro Níquel. Pode crer. Que ela já conhecia por conta de banda e etc. Ela falou, cara, o Níquel tá com um podcast, esse cara, e com o marido da Sandy. E ele, enfim, ele ouve aí, vê se vocês gostam, mas eu vou fazer release. Eu peguei um freela com ele. Vê o que vocês acham. E aí eu ouvi, eu gostei muito do Asterístico. Eu falei, porra, é muito legal mesmo. Chama ele pra participar de um vídeo nosso. E aí ele já fala do Asterístico também. Já entra meio no freela. A gente não tem audiência quase nenhuma, mas sim, só pra gente conhecer ele, e a gente fala também do podcast dele no vídeo. A gente fez esse vídeo, tá lá no canal até hoje, comentando comentários do Ego. Pode crer, eu vou dar uma olhada, na época, cara. Que o Ego existia. E foi meio que aí que a gente ficou amigo. E aí quando o Asterístico tava tendo menos episódio e tal, e o Níquel tava mais amigo nosso, falou, cara, vamos fazer um podcast, já que você tá com um tempo mais livre? E aí a gente fez o Coletivo de Inágios e, cara, até hoje é o tipo de conteúdo que eu mais gosto, assim, que a gente já produziu, acho que são os podcasts. Meu, e aí, eu ainda não ouvi disso, o Coletivo de Nádias, mas eu vou dar uma ouvida, porque todo mundo me fala desse podcast. Cara, o meu problema com o Coletivo de Nádias, apesar de ser muito legal, eu acho que era o mesmo problema que a gente tinha no canal do Icotô. São horas e horas e horas de piada interna. E aí é foda. Entendi. É tipo você ir pra um rolê... sabe quando você vai num rolê do seu amigo?
Sei, é uma Você merda. você não entende muito, aí você não conhece ninguém, as pessoas fazem piada, você não entende muito. Aí você tem que ficar uma cota ali no meio. Pra entender as coisas, começar a pegar o jeito Cara, é pra isso. ir pra frente. O Oi Cotô e o Coletivo de Ginásios é isso. Assim, os primeiros episódios parece que você tá num rolê que você não conhece e, eventualmente, quando você saca, você fica. Demora. Entendi, cara. Entendi. E é por isso que eu gosto tanto do Amigos Internautas, que você não precisa de nada disso. Entendi, Você começa a ouvir e já vai, tá lá dentro. Já. E vai embora. Cara, mas... qual foi a notícia mais louca que tu achou do Amigos Internautas? Cara, a mais louca... Eu tenho a minha favorita. Eu não sei se é a mais louca, tá? Eu acho que não é a mais louca. A tua favorita, então? A minha favorita é... Eu não lembro o número do episódio, mas é a história de um cara que foi assaltar uma van ou um veículo de transporte de medicamentos. Aham. E ele se apaixonou pela mina que tava dirigindo o carro. E aí rolou um flerte durante o assalto. E aí ele se entregou. Ela falou: eles trocaram o número de telefone ao longo do assalto. Aham. E ela falou: se você quer mesmo alguma coisa comigo, se entrega. Cumpre o tempo que você tem que cumprir. Ele não foi preso, só pegou cesta básica e condicional. Começou a trabalhar com a mina e eventualmente eles começaram a namorar e casar. Caralho, mano. Essa pra mim foi a notícia mais louca. Caralho. Teve uma também que o cara foi assaltar uma farmácia, eu acho, uma padaria. Faz pouco tempo que saiu até, não lembro também qual é o número do episódio. Mas também eu lembro que foi essa de assalto. O cara foi assaltar e não sei o que deu, cara. Mas achei muito engraçado isso aí. É que desastre em assalto acontece muito, né? Mas esse de ter rolado, sair de um casamento, de um assalto, pra mim louco, foi né, muito cara? surreal. E eu lembro que não era nem notícia assim, sabe? De 2 parágrafos, um título clickbait. Uhum. Era uma matéria mesmo, com foto do casal e tipo explicando em detalhes e foto da Doblô, onde o casal se conheceu. Tipo, era uma matéria mesmo, não era uma notícia, era uma matéria, a gente cobriu a matéria. E pra mim é um dos melhores episódios, assim, até hoje. Eu acho muito, muito insano. Que legal. Meu, eu acho muito legal o rolê que vocês fazem tipo, das falas que vocês fazem meio que na brincadeira, na zoeira, mas tu pra analisar, tem um fundo de verdade, cara. Eu espero que sim, mas tem umas coisas que é só viagem mesmo, né? Sim, não, mas mesmo as coisas que é só viagem pra ti, é só viagem porque tu tá falando. Mas sim. Depois um terceiro ouvindo, que é o meu caso, muitas vezes eu escuto vocês falando uma coisa ali e eu dou risada pra caralho e depois eu paro pra analisar o caralho, mano. Isso aí é uma crítica social muito foda, né? E eu acho, que legal. Eu acho muito legal quando os três se irritam e ficam se xingando, sabe? Sim. Eu acho isso muito engraçado, cara. Cara, eu tenho a impressão que se não fosse eu ali no meio, o podcast pro Cotô e pro Níquel seria todo episódio isso. Se ficasse na mão deles, decidir. Porque xingando. Eles pilham muito ficar se xingando. Antes de começar a gravação, é assim. Uhum. Quando a gente entra no call e começa a falar, cara, e eu tenho certeza absoluta que se dependesse só deles, ia ser isso. 20 minutos dos dois se xingando e rindo. O Níquel se diz como âncora, mas na real o âncora é tu, né, cara? Eu sou âncora? Não... se parar pra pensar, o cara que liga os dois, que dá o meio termo ali, gurizada, vamos parar de brigar. Isso é verdade. É tu, né? Sim, mas agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz pro Cotô, cara. Manda. Como é que seria um churrasco entre tu, o Cotô, o Níquel e o Theo Becker? Cara, Tá, como seria esse churrasco? Primeiro que a gente teria que ver qual que ia ser a compra, porque eu não sei qual é a dieta do Theo Becker, mas eu posso supor que é uma dieta específica. Deve ser. Então eu acho que o churrasco começaria eu tô imaginando ter um grupo no WhatsApp, né? Tem. Que a gente tá combinando o churrasco. Sim. Então o churrasco ia começar no WhatsApp, e aí a gente ia falar desse grupo no WhatsApp em outro grupo. Falar, cara, o Theo Becker já tá viajando já, olha o que ele... Então o churrasco ia começar aí. A gente comentando o grupo do churrasco. Uhum. E aí eu imagino que a compra ia ser uma piração. Eu já ia imaginar que o Theo Becker não ia antecipar que ele ia fazer parte da conta, né? Uhum. Então ele já ia chegar no churrasco achando que a gente fez um negócio pra ele, o que ia ser um pouco estranho. Ele fala, pô, galera, não tá tudo pronto, o que tá acontecendo? Mas eu acho que o Cotô, e conhecendo a personalidade do Cotô e do Níquel, o Níquel não ia se envolver muito, ele ia ficar mais ouvindo o Theo Becker conversando com o Cotô. E o Cotô, quando ele tá com esse tipo de figura muito excêntrica, ele vai na onda. Ele raramente bate de frente. Não, ele vai na onda.
Tá, Porque mas ele quer ver o mundo pegar fogo. E daí, se vocês, tipo, tu, o Nico e o Cotô começam a se xingar, como vocês fazem no podcast. Não ia, isso não ia acontecer. O Theo Becker ia monopolizar o churrasco, o Cotô ia ficar dando trela pra ele falar cada vez mais besteira, porque é clássico do Cotô fazer isso. Eu já vi o Cotô fazendo isso com um tiozinho bêbado, já vi o Cotô fazendo isso com o namorado dos outros, falando merda. O Cotô, ele adora pegar uma pessoa pra Cristo e deixar a pessoa falar todas as atrocidades. Mas isso é legal, cara. Isso é legal demais. Porque tu vê até onde o limite da loucura da pessoa chega. Sim, o Níquel, ele ia ficar indo no banheiro, pegando comida, mas ele ia ficar quieto boa parte do tempo. Pegar um chimarrão, falar que é muito bom ser gaúcho. Não ia, não. O Níquel não é essa pessoa, não. O Níquel fica em não. silêncio. Eu tô brincando. Fica em silêncio. Eu tô brincando. Eu sei que ele não é assim, mas eu gosto de falar essas coisas porque eu sei que ele fica irritado quando falam isso pra ele. Ele fica. Mas eu acho que o Níquel ia ficar assistindo e ia ter um momento que ele ia desaparecer e só mandar no grupo: gurizada, não deu pra mim, não. Não aguentei, não. Tive que sair mais cedo. E aí eu ia ficar lá fazendo o churrasco funcionar, tipo, tem que botar a carne no fogo e tal, enquanto o Cotô ia ficar chapando com o Theo Becker. E o churrasco seria tu, o Cotô e o Theo Becker. Isso, porque o Níquel ia sair mais cedo e eu não ia aguentar todas as excentricidades do Theo Becker, ia ficar evitando ele e talvez até um pouquinho irritado, enquanto o Cotô se mata de rir até o fim da noite. Pode crer. Eu acho que ia ser isso, cara. Eu acho que isso é uma representação bem realista de como seria esse churrasco. Cara, eu perguntei pro Cotô... E tenho certeza que não seria um churrasco legal. Seria um churrasco divertido. Eu perguntei pro Cotô e ele falou pra mim que seria vocês conversando normal e de nada iam se xingar e o Theo Becker ia ficar puto. Isso nunca aconteceu na história da nossa amizade. Isso nunca aconteceu. De a gente eventualmente se xingar na frente de desconhecidos, isso nunca aconteceu. Então... O Cotô é a pessoa mais sociável de todas as pessoas que eu conheço. Ele é a mais sociável de muito longe. Assim. Tá. Chegar e já tem intimidade com as pessoas. Então, eu acho que ele ia sair de lá amigo do Theo Becker. Com churrasco marcado ia sair na casa cedo. Do Theo Becker. Isso, exatamente. E ele ia ser o único convidado, porque o Theo Becker não ia gostar muito de mim e do Níquel. O Níquel ia sair mais cedo e eu ia estar mais preocupado com a comida do que com o Theo Becker. Ia ser isso. Tá, e tu acha que o Cotô convidaria o Theo Becker para participar de um episódio do Amigos Internautas? Não. Isso não aconteceria? Não, porque ele ia se arrepender de ter passado tanto tempo com o Theo Becker. Ele ia falar, cara, não dá não. Não dá não. O cara não parava nunca. Pode crer. Ele não ia chamar. Pode crer. Mas, agora, indo pra nossa reta final, tá? Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo aqui que vem no Coalando. O que tu considera ser arte? Cara, então, é uma pergunta difícil, né? Tem um monte de livro, um monte de filme tentando definir isso. E, cara, eu já assisti alguns vídeos e, assim, não dá pra falar que eu li vários livros, mas tem alguns livros, tem alguns autores que se dedicam só pra tentar definir isso, né? E eu acho que tem vários artistas, vários escritores já tentaram dar pistas do que eles acreditam ser arte. Tem duas coisas, né? Pelo menos do que eu tenho. A minha percepção é que quando as pessoas tentam definir arte, elas tentam definir de dois jeitos. Ou elas usam uma metáfora muito aberta, que significa muito pouco, porque a arte é difícil de definir mesmo. Então, sei lá, as pessoas falam que a arte é a expressão da liberdade. Isso é meio filosófico demais, eu tendo a não gostar tanto. Mas tem esse tipo de definição, né? Que é incrivelmente filosófico. E aí tem o outro tipo de definição, que é catalogar baseado na mídia, né? Então, a arte é literatura, é pintura, música e performance. Ou você consegue aumentar um pouquinho para falar que fotografia e arte digital também é arte, aí você vai tentando categorizar pela mídia. Se eu pudesse ficar no meio e não dar uma resposta tão metafórica, mas também não tão concreta, eu diria que arte é qualquer expressão criativa com intenção. Tá, concordo contigo. O que eu quero dizer com isso? Expressão criativa com intenção. Então, claramente escrever um livro é arte, claramente fazer a pintura é arte, claramente fazer música é arte. Quais são, acho que, as áreas cinzas? Do tipo, moda é arte? Eu acho que dá pra ser, dá pra não ser. Dá pra você criar uma roupa, por exemplo, roupa de bombeiro. Roupa de bombeiro é arte? Eu não sei se tem algum tipo de criatividade em roupa de bombeiro. Acho que não. Acho que é puramente funcional. É verdade. Roupa de médico também é puramente funcional. Puramente funcional. Então, eu não consideraria isso porque você tá só pensando na função. É tipo, o cara que tá pensando em fazer o controle do Xbox, ele tá muito mais preocupado na usabilidade, como que você pega, como você aperta botão,
que, de fato, fazer uma expressão criativa. Sim. Eu acho que você consegue traçar uma linha. Mas, por exemplo, e aí eu acho que os maiores polêmicas de arte rolam quando, por exemplo, a gente cobriu isso, né? O cara que fez uma estátua invisível, quadro branco. Cara. Então as pessoas ficam indignadas. Mas, se você, por exemplo, fizer uma instalação de arte, vou dar um exemplo que não tem esforço nenhum, qualquer pessoa consegue fazer, mas que tem uma intenção criativa. Vamos supor que a sua instalação de arte é um tour pelo seu apartamento onde todas as portas ficam o tempo todo em 45 graus abertas. E você tem uma boa justificativa para isso acontecer, tá? Tá. Exige algum dom artístico ou alguma habilidade artística para você deixar todas as portas em 45 graus? Não, mais matemático. Acho que você pode dizer que é matemático, tem um negócio do ângulo, né? Sim. Mas o lance é que teve uma intenção criativa e tem uma ideia por trás daquilo. Por mais que não exija nenhuma habilidade técnica, tem um conceito e tem uma intenção. E também tem aquele rolê, as pessoas vão se perguntar por que as portas estão abertas em 45 graus. E por que você pensou isso? E aí você pode dizer, é porque é uma metáfora para a liberdade, porque você não pode... quando você tem abertura demais é ruim, mas quando a porta fica fechada você também não consegue entrar. Enfim, a pessoa vai poder pensar o que quiser. E o artista teve uma intenção criativa por trás. Entendi. Então, a minha definição de arte é qualquer projeto que tem uma intenção criativa e uma expressão criativa. Pode crer. Cara, eu concordo contigo. É uma boa explicação? Boa. Porque, pra mim, a explicação de arte, né, é o rolê quando tu olha alguma coisa e tu te pergunta por quê. Isso já é a arte. Só que, claro, eu tô te dando o meu... bem raso a explicação, né? Mas tem muitos entre poréns e vai longe. Se eu for te falar o que é arte, eu vou ficar mais 1 hora aqui, né? Mas pra mim é quando tu olha uma coisa e tu te pergunta por que daquilo ali, já é uma forma de arte, né? Já é uma forma de expressão. A única parte que eu me questionaria sobre a sua explicação é que uma manifestação da natureza pode te gerar por quê? E não teve intenção criativa. Você pode olhar uma pedra que, sei lá, sofreu erosão e não teve nenhuma manipulação humana. Tá. Essa pedra pode te gerar um porquê. Você pode olhar pra lua e pensar por quê. Significa que é arte? Acho que não, cara. Tá, mas aconteceu ali, né? Tu tem cara de que gosta de Marvel, né? Não muito. Mas eu acho que eu tenho cara de quem gosta de Marvel. Mas mas é que então tu não viu o What If, então, né? Eu sei o que é, não vi. Eu ia te fazer uma ligação, mas então vamos deixar quieto. Mas, cara, tu te considera um artista? Sim. Teu trampo de arte no Photoshop, pelo menos as capas que eu vi que tu fez para amigos internautas, mano, porra, eu queria ter teu dom pra fazer aquilo ali, sabe? Cara, não é dom, cara. Não é dom, Will, juro. Se você decidir usar o teu tempo pra treinar aquilo, você consegue fazer melhor do que eu faço. Não é dom, tô te falando. Eu faço no Photoshop eu já tô bem faceiro já. Boa. Né, eu já tô bem faceiro, porque se tu for ver a minha evolução de capa, eu não conseguia fazia a junção, o rolê das cores, né? Eu não usava as cores, eu deixava a roupa do astronauta daquela cor ali, um exemplo, era azul, a roupa do astronauta num fundo verde. Ela não era branca a roupa. E, cara, ficava muito feio. E agora que eu já tô pegando o jeito mais, tá ficando mais legal, mas ainda tá feio. Eu acredito bem pouco em dom. Eu acho que dom não existe. Existe você se esforçar e colocar o tempo necessário para chegar em algum lugar que você queira chegar. Eu acho que tem algumas pessoas que têm predisposição biológica para isso, que tem, sei lá, uma percepção visual mais apurada, aprende mais rápido. Mas, cara, se a gente for me usar como parâmetro, qualquer pessoa, você e qualquer pessoa que tá ouvindo, tenho certeza absoluta, consegue produzir arte no nível que eu produzo. Com certeza. E, cara, eu me considero artista porque boa parte do que eu faço, que não tem a ver... Até no trabalho, tem intenção criativa ali por trás. Tem um motivo, tem um porquê. Então, cara, acho que sim, cara. Acho que sim. Cara, sou que artista, foda. assim. Que foda. Eu te considero um artista até pelo fato de fazer um podcast, né? Porque o rolê que tu faz, pelo que eu vejo, tu incrementa uma persona. Né? Eu acho que todo cara que faz um podcast incrementa uma persona. Com certeza. No rolê. E eu fiquei pensando, cara, eu participo
eu tenho o meu Coalando, né? E tenho mais um podcast que é sobre sexo, com uma amiga minha. Pode crer. Então eu tenho 2 pessoas de podcast. E a cada pessoa que eu vou conversar tem uma pessoa diferente. E eu fiquei, cara, mano, eu tenho muitas pessoas, eu não sei. Sabe? Não, isso acontece até porque o jeito que você quer entregar a mensagem te muda também, né? É. O jeito, cara, como é que eu quero abordar esse assunto? Qual que é o melhor jeito? Eu também tenho que entreter as pessoas. Então, certamente, no nosso caso, tem um viés de humor bem intencional. E aí eu acho que já vira uma performance artística quando você tenta fazer um conteúdo humorístico. Mas mesmo se fosse a não ser que fosse um conteúdo puramente de notícia, jornalístico mesmo, que aí eu acho que fica menos artístico. Fica mais funcional. Mas eu diria que, pelo menos dos episódios que eu já ouvi seus, e certamente do Amigos Internautas... Tu ouviu meus episódios, cara? Claro. Eu ouvi o do Cotô, ouvi o do Níquel. Que bala, o que tu achou? Cara, eu achei bom. Eu só acho que depende muito do convidado. Sacou? Eu não sei, eu tenho a impressão que os podcasts de mais... Pelo menos os que eu mais gosto de assistir são os que conseguem deixar um convidado muito ruim, ainda assim ser um podcast muito bom. Cara, é o meu intuito agora. E eu acho que você tá... Cara, com certeza você tá no caminho. Como eu só ouvi dos dois, a única coisa que eu notei é que a energia dos dois episódios tava bem diferente. Tava. Eu ia ficar imaginando, será que o Will consegue segurar quando tem um convidado chatão? Cara, enfim, eu não ouvi. Eu vou te falar, eu vou te passar uns episódios depois, que eu achei, pelo menos o convidado tava chatão, eu consegui me sair bem. Só que agora eu vou te falar pra tu e pra quem tá nos ouvindo também, que agora eu tô indo na casa das pessoas fazer podcast, cara. Caraca. Em vez de fazer o videocast, que tá na moda com Flow, Podpah, o Caralho é 4, vai continuar sendo podcast, só áudio, só que eu vou na tua casa gravar contigo com equipamento. Irado. Então, no caso, tu vai estar no teu lugar, na tua casa ali, e eu vou, chegar e vamos destruir tudo conversando, né? Boa. E isso é muito melhor fazer pessoalmente, cara. É bem melhor. Sim. Você consegue sentir o ritmo muito mais fácil, né? E se o cara for chato, pode dar um soco na cara dele e acabou o episódio daí, né? Não sei. Não sei se eu iria pra uma atitude tão agressiva. Mas, cara, eu saquei. E eu acho que é isso, cara. O lance... Talvez seja só o jeito que eu gosto de consumir. Eu acho que um problema do jeito que eu consumo podcast de entrevista é que às vezes eu tô gostando mais do entrevistador do que do entrevistado. Pode ser, eu acho que isso às vezes pode ser ruim também, né? Porque daí o entrevistador, ele é a estrela do bagulho? Sei, né? Se era pra ser assim. Eu também não sei, eu tô pensando nisso. O jeito que eu gosto de consumir podcasts de entrevista é quando eu gosto muito do entrevistador. Mas esse é só o jeito que eu gosto de consumir. Não sei se esse é o melhor jeito de fazer podcast de entrevista. Cara, eu quero falar mais sobre isso contigo. Porque tem muito mais coisa pra gente conversar, mas estamos chegando na nossa reta final, tá? Boa. Cara, eu quero saber se tu pilha voltar aqui daqui 6 meses. Claro, Will. Só me chamar, tô de volta. Então, o que tu espera para os próximos 6 meses? Cara, eu espero ouvir novidades suas de convidados bizarros que você entrevistou e como tá a sua jornada aí. E espero também trazer mais novidade de coisas que eu tô fazendo. Boa. Então, resumindo, eu espero trazer novidades dos dois lados. Trazer e ouvir novidades. Boa. E as tuas considerações finais de redes sociais? Cara, considerações finais. Vou ficar no tópico de arte, tá? Se você tem dúvidas sobre o que é arte, vai ler, tem muito debate filosófico sobre isso. E se você tem dúvidas se você é um artista ou não, muito provavelmente você já é um artista. Então, pode crer. Não fica muito nesse questionamento. E eu sou o Thales, @o Thales Monteiro no Twitter e @Thales Monteiro no Instagram. Tchê, muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado. Valeu. Agora eu tô me sentindo mais feliz que eu conversei com os 3 amigos internautas. Boa. Agora eu quero juntar os 3, né? Só que o Níquel não me responde, cara. Eu quero fazer o segundo episódio com ele aqui, só que ele não me responde. Dá uma Deixa pressão. comigo, eu falar com ele. Dá uma pressão lá nele e vou ele fazer. vir aqui. Mas, gurizada, pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir o Thales nas redes sociais. Vai me seguir também nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição do episódio. Um beijo pra vocês. Sigam Grava a Gente também. Até a próxima e tchau.